Então, pessoal, vamos aqui gravar a aula 2. A gente parou na última aula. A gente falou que ia iniciar o modelo Ozzy agora, né? Então a gente parou com aquela piadinha lá, né? Tinha o David Beckham e o Ozzy Osbourne. Então, aqui a gente tem o modelo Ozzy. Então, aqui começar com uma cronologia, né? Começar voltando no tempo aqui, há muito tempo atrás. A gente tem que entender por que existe esse modelo, como ele é aplicado, né? E o conceito de camadas. Então, a gente coloca aqui a timeline. A gente tem aqui 1980, 1970, e a gente tem esse intervalo aí. Antes da década de 80, a gente tinha problema de compatibilidade, então se a gente tinha um computador de um fabricante e a gente precisava fazer esse computador conversar com um computador de outro fabricante, isso era impossível. Então, o problema de compatibilidade aí entre fabricantes. Então, para vocês situarem aí, nessa época foi lançado o primeiro Star Wars, a gente tinha aí esse período aí. Muitos de vocês não eram nascidos, eu também não. E aí chega em 1984. Em 1984 surge um modelo de referência OSI, Open Systems Intercommunication. Ele especifica os processos requeridos para que a comunicação de dados ocorra. Então ele vai falar o que precisa para aquele fabricante poder comunicar com outros fabricantes. Então é um conjunto de regras específicas que, se todo mundo seguir, eles vão conseguir se comunicar uns com os outros. Processos divididos em grupos lógicos chamados de layers, ou camadas. Então eles dividem os processos em camadas. Em 74, né, a gente citou aí entre 70 e 80 e até final da década de 90, né, século 20, 21, a gente tinha a Guerra Fria, né? Em 74, a gente tinha, só falando um pouco de história aqui, a gente tinha aquele medo, né, de uma guerra nuclear. Então, o TCP/IP, né, testado em 74, idealizado e desenvolvido na Stanford, na Califórnia, a criação desse protocolo, né, desse conjunto de protocolos, foi motivado por uma RFP, uma requisição, né, Request for Proposal, do Departamento de Defesa americano, ou DoD, Department of Defense. Então, nas provas da Cisco, eles costumam citar TCP/IP, o modelo TCP/IP, como o modelo do Departamento de Defesa americano, ou DoD. Ele buscava um modo eficiente e confiável de mover os dados, mesmo que alguma base fosse destruída. Então, se a gente tinha diversas bases, se alguma dessas bases fosse destruída, a comunicação entre as outras bases iam continuar. Beleza? A ARPANET, né, foi criada, Advanced Research Projects Agents Network. Então, a ARPANET, eu sempre lembro da Skynet lá do Exterminador do Futuro. Mas aqui na ARPANET a gente tinha o conceito aqui de ligação entre universidades. Então na ARPANET aqui, na figura aqui em junho de 1970, a gente vê que tem poucas conexões. Em 69 a gente tem ali 4 conexões. E em 77 a gente vê um crescimento exponencial. Então a rede foi crescendo à medida que mais faculdades foram entrando, universidades foram entrando nessa rede, ela foi crescendo cada vez mais. E essa rede, essa ARPANET, foi embrião para que a gente tenha internet hoje. Beleza? Então vamos falar sobre as camadas aqui, ou layers, né? Lembra aí de cebola, né, das camadas. Por que a gente tem camadas, né? O conceito de camadas do modelo OSI é aquele mesmo conceito de dividir para conquistar. Então, se a gente pega um grupo complexo de informações ou um grupo complexo de tarefas, se a gente dividir essas tarefas em subtarefas, fica mais fácil de terminar aquela tarefa. Então, a gente tem um grupinho específico para fazer alguma coisa, outro grupo para fazer uma outra tarefa diferente. Se em determinada tarefa der algum problema, a gente sabe quem é o responsável por aquela tarefa e atua naquele grupo responsável. Então, o mesmo conceito é utilizado por Jack Stripador, Alice Matsunaga, né? A divisão ajuda a isolar as tarefas e encontrar falhas de forma mais rápida. Criação de dispositivos para certo tipo de tarefa. Então a gente tem uma redução de custo. Então a gente tem um dispositivo, por exemplo, que trabalha só na camada 2, que é o switch. A gente tem um dispositivo que trabalha só na camada 3, na camada de rede, que é o roteador. Então a gente tem dispositivos específicos para determinado tipo de tarefa. Então a gente cria um dispositivo, gasta o dinheiro no dispositivo, que ele atua em determinada camada, em determinada tarefa. Não precisa ser um dispositivo
que atua em todas as camadas, porque ele vai tomar decisão baseado no protocolo ou no cabeçalho de uma determinada camada específica. Então a ideia aqui de dividir em camadas é para simplificar e não para complicar. Não tenho mais um grupo complexo e pesado. Então aqui a gente tem aqui o conceito aqui das camadas, a gente tem a camada de aplicação, apresentação e sessão. Essa vermelhinha aí, aplicação, apresentação e sessão, eu coloquei no mesmo bloco porque a gente costuma chamar elas só de camada 7, da camada de aplicação, beleza? Aí a gente tem a camada de transporte, rede, enlace e física. Para o CCNA, a gente trabalha mais na camada de rede, na camada de enlace. Mas você precisa saber todas as 7 camadas do modelo OSI. Então aqui na camada de aplicação, apresentação e sessão, vamos pegar aqui um exemplo aqui. A gente tem esse exemplo aqui de um nerd, né? Ele está aqui usando aqui seu computadorzinho e ele está lá no Facebook e ele deu um like em alguma foto ou em algum post, alguma coisa. Esse like, o Facebook, a gente está na camada de aplicação, beleza? Essa camada de aplicação, onde está o like aqui, a gente vai pegar aqui a abordagem da camada de aplicação, da última camada, descendo para a primeira camada, que é a camada física. Então, por isso que tem essa setinha para baixo aí. Tudo que a gente coloca ali na camada de aplicação, a camada imediatamente inferior vai pegar aquilo. Então tá ali a camada de aplicação, apresentação e sessão. A camada de transporte pegou aquilo que as camadas superiores deram para ela, encapsulou, ou seja, pegou aquilo e colocou dentro do seu segmento, né? Pegou aquilo e empacotou, né? Colocou aquilo dentro de uma caixa e pegou aquilo e vai mandar para a camada imediatamente inferior. Então ele pegou isso e colocou dentro da camada de transporte e passou para a camada de rede. Repara o seguinte, que na camada de rede ele pegou aquilo que a camada de transporte mandou, mas ele não sabe que dentro ali da camada de transporte tem o que a camada de aplicação, sessão e apresentação mandou para ele, que na verdade é aquele likezinho lá em cima. E a camada de enlace vai pegar o que a camada de rede passou para ela. A camada de enlace vai pegar tudo aquilo que as camadas superiores passaram para ela e vai colocar na mídia ou no meio físico, que seria ali o meio de transporte, seja cabo, seja onda eletromagnética, seja luz, seja sinal elétrico, o que for. Vai pegar tudo isso, vai encapsular, ou seja, vai colocar dentro de um outro, do que a gente chama de frame, né, que seria uma outra caixa, né, um outro método de pegar aquilo e confinar, né, e vai mandar para a camada física. A camada física vai mandar isso para o outro lado, para o outro computador. Então, se a gente pegar agora do outro lado, a gente tem o que a camada de enlace do outro lado recebeu. Beleza? Então agora a gente vai começar, se daquele ponto da aplicação a gente desceu até a camada física, quando chega no computador do outro lado, vai subir do meio de transmissão, que é a camada física, até a aplicação do camarada. Então, nesse caso, a camada de física manda para enlace, a enlace vai mandar para a camada de rede, a de rede vai mandar para transporte, e aí vai mandar para a camada de sessão, apresentação e aplicação. E nesse caso, o like que ele deu lá vai chegar para o usuário que ele deu like, que é o amigo dele lá, que é essa foto bonita aí. Então sempre tem esse processo de encapsular e de desencapsular do outro lado. Repara que dos dois processos, tanto quanto eu estava descendo e quanto eu estava subindo, nenhuma hora eu pulei nenhuma camada. Eu sempre fui da camada física para enlace, para depois para rede, para depois transporte, para depois sessão, apresentação e aplicação. Quando esse cara for responder, vai da aplicação, apresentação, sessão, depois transporte, depois rede, depois enlace e física. Então eu não posso pular da camada de transporte ali para a camada física direta. Eu sempre tenho que passar pela camada de rede, pela camada de enlace e pela camada física. Beleza? Então aí eu tenho a camada de aplicação, apresentação, sessão. A camada de aplicação é a camada 7, a apresentação é a 6, sessão é a 5. Então ali na camada 7 a gente tem Facebook, né? São as aplicações, WhatsApp, DNS, navegador, enfim. Na camada de aplicação provê a interface com o usuário, então é aquilo que o usuário vê, né? Aquilo que ele está interagindo. A camada de apresentação é a semântica, compressão, descompressão, criptografia e tradução dos dados. Então é aquilo que eu vou pegar do usuário, né? Eu vou, sei lá, eu quero passar uma mensagem criptografada. Quem faz isso é a camada de apresentação. Eu quero pegar aquilo e transformar num MP3, que é pegar aquele áudio e comprimir ele, né? Usar um codec.
Então, quem faz isso é a camada de apresentação. A camada de sessão gerencia o diálogo entre as portas lógicas e mantém a separação entre as diferentes aplicações. Então, é o que me permite ter diversas aplicações no meu computador sem uma interferir na outra. A camada de transporte, que é a camada 4, prover a comunicação confiável ou não, se eu vou ter uma garantia de entrega ou não, se eu simplesmente vou enviar e não preciso de garantia de entrega, que é como se fosse uma carta no correio, que eu vou, depois de enviar, eu vou receber a confirmação, seria uma carta registrada, ou simplesmente vou enviar, não interessa se o cara recebeu ou não, beleza? Então aqui eu tenho normalmente o DP e TCP, por exemplo. Na camada de rede, a camada 3. A gente tem aqui normalmente o IP, é um endereço, define e gerencia o endereço lógico da rede. Lógico porque o IP é um endereço que você define. Você, da sua cabeça, vai lá e dá um endereço IP para sua máquina, beleza? A camada de enlace, a camada 2. Normalmente a gente tem o MAC address, a gente vai trabalhando com a Ethernet. Acomoda os pacotes em quadros ou frames através do processo de encapsulamento. Detecta erros, porém não os corrige. Aqui a gente tem um endereço físico, né? Aquele endereço que normalmente já vem com o hardware. O IP, se é um endereço lógico, a gente coloca. Na camada 2, não. A gente não coloca nada. Já vem com o hardware normalmente. E na camada física, a camada 1, nós temos aqui as mídias, né? Os cabos, os conectores, enfim. Movimentação dos bits entre as portas, especificações elétricas, entre outros. Então, ele pega aquilo que vem da camada 2 e coloca no meio de transmissão. Então, aí a gente tem um resumo aí das 7 camadas aí do modelo OSI, beleza? Um item interessante que é bem cobrado no CCNA, que te ajuda a matar diversas questões, é o PDU, que é o Protocol Data Unit. Quando um dispositivo transmite através de uma rede para outro dispositivo, os dados transmitidos são encapsulados com informações de controle, ou os cabeçalhos. Essas informações de controle são os chamados cabeçalhos, de cada camada do modelo OSI pela qual passam. Então, na camada de transporte, na camada 4, a gente tem mania de chamar de tudo de pacote, isso está errado. No CCNA, quando ele estiver falando de camada de transporte, ele vai chamar aquilo de segmento. Então, sempre quando eu estiver falando da camada de transporte no CCNA, segmento. Então, se ele colocou na questão lá, o segmento tal, lembra que segmento é da camada de transporte. Ou seja, se ele falou segmento, você vai falar de IP? Não, você vai falar ou TCP ou DP, camada de transporte. A camada de rede, que é a camada 3. O PDU da camada de rede é o pacote. Então, se na questão ele colocou lá packet, você vai falar de IP. Você vai falar de TCP ou DP? Não, se fosse TCP ou DP era segmento. Na camada de enlace, a camada 2. O PDU dessa camada é o quadro, ou frame. Então, se na questão lá falou sobre frame, você tem que lembrar que isso é camada 2. Então, isso aqui é bom você saber, decorar, aprender, abstrair lá, qualquer coisa. Mas decore isso aqui. Se na questão ele está falando da camada do PDU, ele chamou lá de packet, ele está falando da camada 3. Se falou de segmento, é da camada 4. E se falou de frame, é da camada 2. Então, resumindo. As camadas pegam as divisões complexas, né, da rede, divisão das complexas operações da rede em camadas individuais, possibilidade de alterar elementos de uma camada sem ter que alterar elementos de outras, então uma tarefa executada por uma camada. Se eu quero mexer em determinada tarefa, eu vou mexer em determinada camada, não precisa de... Se eu tenho um problema lá de camada 2, eu sei que eu tenho um problema ali no meu switch, na minha placa de rede, esse tipo de coisa. Não necessariamente no roteador. Interoperabilidade entre protocolos e aplicações. Desse modo, como eu tenho essa divisão, eu consigo operar diversos tipos de protocolos e aplicações de forma mais transparente, né? Ali naquele caso dos PDUs, se eu estou falando de segmento, a gente viu no encapsulamento, por exemplo, a camada 7 nem sabe que a camada 1 existe, ela simplesmente manda para a camada inferior. Assim como a camada 1 nem sabe que a camada 7 existe, ele sabe que ele tem que mandar para a camada superior, que é a camada 2. Então a gente tem essas divisões aí bem definidas. Então, falando um pouquinho mais aqui sobre a camada de transporte, segmentação e reconstrução de fluxos de dados provenientes de camadas superiores. Então, ele pega aquilo que é da camada 7, 6 e 5 e divide em fluxo de dados, e depois reconstrói isso do outro lado. Esconde os detalhes promovendo uma transmissão de dados entre aplicações de modo transparente. Então, para a aplicação, ela nem sabe que existe IP, nem sabe que existe MAC. Por quê? Porque a camada de transporte pega isso e manda para a camada imediatamente inferior, que é a camada de rede. Controle de fluxo. Tenta evitar que a origem inunde os buffers de destino. Então, se eu tenho ali
um cara mandando muita coisa e esse outro cara não consegue tratar esse tanto de coisa que está chegando, ele vai falar pro cara, ó, para um pouquinho aí que eu já tenho muita coisa aqui para tomar conta. Então diminui um pouco aí o tanto de informação que você está me mandando. Então, por exemplo, você tem um cara lá numa placa de 1 GB e outro cara numa placa de 10 megabits, ele vai falar para esse cara parar um pouco a transmissão, beleza? Porque ele não vai conseguir é, lidar com aquele tanto de informação. Ele vai parar para o cara reduzir um pouco a quantidade de informação que ele está mandando. Na camada de rede, a gente tem um endereçamento lógico, conforme eu já falei, né? A gente falou do IP. A gente tem aqui, nesse caso, os roteadores. Aqui está o desenhozinho do roteador. Aqui está uma imagem de um roteador real. Encaminhe os pacotes de acordo com o seu destino e se o destino estiver na sua tabela de roteamento. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando mais de roteamento. Então aqui, por enquanto, você precisa saber que na camada de rede a gente tem roteador e na camada de rede não propaga broadcast. Então, se eu tenho lá um cara falando broadcast com a mensagem para todo mundo da rede, quando chegar no roteador, ele não vai propagar essa mensagem. Ela vai parar ali. Mais tarde eu vou dar um exemplo sobre isso. Podem prover funções da camada de enlace necessário e simultaneamente efetuar roteamento de pacote. Então a gente tem um elemento da camada 3 que ele também efetua ele precisa, né, na verdade, da camada 2 e da camada 1 para funcionar. Então no roteador, que a gente viu a fotinha ali, ele tem ali uma porta lá que eu plugo um cabo de rede nele. Então se ele tem uma porta de rede lá, essa porta trabalha na camada 2. Se eu plugo um cabo ali, esse cabo ele trabalha na camada 1. Então um dispositivo da camada 3 ele precisa da 2 e da 1 para funcionar, tranquilo? Então esse item de baixo aí que ele provê funções da camada de enlace se necessário. A camada de enlace faz a ponte entre a camada de rede e a camada física. Então ele pega aquilo que está recebendo da camada de rede e transforma em sinal elétrico, transforma em luz, transforma em onda eletromagnética, enfim, coloca aquilo no meio de transmissão. Os switches trabalham na camada 2. Então a gente já viu que roteadores trabalham na camada 3 e switches trabalham na camada 2. Switches tomam decisão baseada nas informações da camada de enlace, ignorando por completo os cabeçalhos das camadas superiores. Então o switch ele toma decisão baseado nas informações da camada 2. Então, por exemplo, ele não sabe o que é IP, ele não toma decisão baseada em IP, porque o IP é da camada 3, o switch só toma decisão baseado no que é camada 2, ou seja, se for Ethernet e MAC address, por exemplo. A camada física. São definidos os meios físicos de acesso e conectores. Meios físicos seriam ali os cabos, né, por exemplo. Par trançado, fibra, rádio, RJ45, V35, RS232 são os conectores. E também na camada física a gente tem o hub. O hub é um equipamento extremamente burro. Ele toma decisão baseado em sinal elétrico. Ele não é inteligente o suficiente igual o switch. O switch toma decisão baseada em alguma coisa. O hub é simplesmente uma régua elétrica. Ele pega aquele sinal e propaga. Então tem aqui as figurinhas aqui. Ethernet, padrão definido pelo I3E. Extremamente consolidado. Hoje em dia, praticamente tudo a gente trabalha com a Ethernet, muita coisa, em rede local, né? Alta maturidade, escalabilidade, baixo custo e de fácil atualização para novas tecnologias. Então eu consigo migrar facilmente de uma rede 1 GB para 10 GB, só mudando conectores, por exemplo, ou mudando os equipamentos. Então eu não preciso fazer nenhum investimento tão alto assim. Eu não preciso mudar toda a minha tecnologia. Eu só mudo uma portinha ou, sei lá, o meu equipamento, alguma coisa no meu equipamento. Half duplex e full duplex. Half duplex eu mando e o outro cara recebe, mas para ele me responder, ele precisa esperar, como se fosse o walk-talk. Eu falo e o outro cara escuta. Full duplex não, é como se fosse o telefone. Eu falo e escuto ao mesmo tempo. Endereço Ethernet. Então a gente tem aqui o que a gente chama de endereço MAC, né? Endereço MAC encontra-se gravado no hardware de cada dispositivo de rede. Então se eu compro um hardware lá que trabalha com Ethernet, uma placa de rede, por exemplo, esse endereço já vai vir gravado na placa. Aqui está uma plaquinha de rede, vamos colocar ela no cantinho aqui. Todo mundo já mexeu com esse cara. Ele tem um formato hexadecimal e deve ser único por dispositivo, então a gente não deve encontrar um MAC address igual. Se você encontrar um MAC address igual em duas placas de rede, provavelmente isso é uma placa Xing Ling, né? Uma placa ruim, de má qualidade. Já vi acontecer, mas é muito difícil. E é muito difícil também você pegar esse tipo de problema.
Então aqui, hexadecimal, né, a gente vai de 0 até F. Então F é 15 e 0 é 0 mesmo, então a gente tem 16 possibilidades, né, de 0 até F. No primeiro campo aqui, esse 0, para representar esse 0 eu utilizo 4 bits. Então para representar esse 0, eu gasto 0000. Então 4 bits para representar cada dígito desse endereço. Então se eu tenho 12 posições e eu utilizo 4 bits para representar 4 posições, o meu endereço MAC ele precisa de 48 bits para ser escrito, né, para ser reproduzido. Então o endereço MAC 48 bits e hexadecimal. Os 24 primeiros bits até a primeira metade do endereço, esse campo aí é chamado de OUI, ou identificador único da organização, que é a parte do endereço alocado pelo I3E para a identificação do fabricante, que são os primeiros 24 bits. Então, esses primeiros 24 bits, se eu procurar isso aí no Google, isso aí representa a Cisco, esse 0016C8. Pode procurar no Google aí, que eu vou estar certo. Os últimos 24 bits representa, dentro da Cisco, qual foi o endereço alocado pela Cisco para essa portinha, para essa placa de rede. Então, dentro da Cisco, esse é a placa EA-D380. Então, os primeiros 24 representam o fabricante e a última parte é a porção dada pelo fabricante. Então, é o endereço que o fabricante escolheu para essa placa. Beleza? Então, aqui a gente tem a Cisco e dentro lá da Cisco esse é o endereço EA-D380. Domínio de colisão versus domínio de broadcast. O switch de camada 2, cada porta dela é um domínio de colisão. E o switch inteiro é um domínio de broadcast. O que quer dizer isso? Se eu tiver um switch e mandar em alguma máquina que estiver plugada nesse switch, mandar um broadcast, todo mundo que está plugado nesse switch recebe. Beleza? E naquela mesma porta, se dois dispositivos mandarem uma mensagem naquela porta ao mesmo tempo, eu vou ter uma colisão. Beleza? Mas eu só tenho colisão em uma porta. Os roteadores, eles não propagam broadcast. Então, se eu tenho um roteador com 3 portas, e essas portas estão ligadas em redes diferentes, cada uma dessas portas representa um domínio de broadcast. Se eu tiver 4 portas, eu tenho 4 domínios de broadcast. Se eu tiver 5 portas, 5 domínios de broadcast. Os hubs, ele inteiro é um domínio de broadcast, porque ele também propaga o broadcast, assim como o switch, porém, independente de quantas portas ele tiver, se ele tiver 10 portas, ele é um único domínio de colisão. Então, se um cara está ligado na porta 1 e outro está ligado na porta 3, se esses dois caras quiserem mandar mensagem ao mesmo tempo, mesmo que sejam para portas diferentes, eu vou ter uma colisão. No switch, não. Se eu tiver 10 portas, eu tenho 10 domínios de colisão. No hub, se eu tiver 10 portas, eu ainda tenho um domínio de colisão só. Então, vamos pegar uma questão clássica aqui da prova CCNA. Do lado esquerdo aí, eu tenho um hub e do lado direito é um switch. E no meio eu tenho um roteador. Então eu tenho um router, um hub e um switch. Então já vai memorizando aí esses símbolos, né? Cada símbolo desse aí representa um dispositivo. O roteador é o redondozinho ali, o hub é essa setinha para os dois lados e o switch são essas 4 setinhas, beleza? Então se eu tenho um roteador e ele tem duas portas ligadas nele, então eu já tenho aí do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho dois domínios de colisão, o da esquerda e o da direita. Ah, mas por quê? Porque eu tenho duas portas ligadas no roteador. Se eu tivesse 3 portas, seriam 3 domínios de colisão. Se eu tivesse 4, desculpa, broadcast. Se eu tivesse 4, seriam 4 domínios de broadcast. Então eu tenho o domínio de broadcast da esquerda e o da direita. Então broadcast por enquanto eu tenho 2, o da esquerda e o da direita. Colisão. Do lado esquerdo eu tenho um hub. O hub a gente já viu que ele inteiro, independente de quantas portas estiverem ligadas, ele inteiro é um domínio de colisão. Então meu hub inteiro, aquela setinha cinza que estava ali, representa que é um domínio de colisão só. Ah, mas ele tem ali 1, 2, 3, 4, 5 máquinas ligadas nele, mais o roteador. Não interessa. Ele inteiro, independente de quantas portas tiverem, é um domínio de colisão. Do lado direito, eu tenho o switch. Cada porta do switch é um domínio de colisão. Então eu tenho a porta que liga no roteador, eu tenho um domínio de colisão. Eu tenho a porta que liga nessa maquininha que está setinha embaixo, 2. Eu tenho na outra máquina 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 domínios de colisão do lado direito. 1 mais 6
é igual a 7. Então eu tenho 2 domínios de broadcast e 7 de colisão. Beleza? Então sempre quando eu tenho um switch, cada porta ligada nele é um domínio de colisão. Beleza? Então eu tenho ali 3, 4, 5 máquinas, mais o roteador ligado. Ah, mas a porta do roteador não conta? Não conta, porque aquele enlace ali conta o enlace, né? A ligação entre o switch e o roteador, assim como conta a ligação entre o switch e a máquina. Beleza? Aquele enlace é um domínio de colisão. Hub versus switch. Então, primeiro aí, a gente tem essa fotinha desse hubzinho. O hub, ele trabalha na camada 1. Ele simplesmente propaga sinal elétrico. Na camada 1, né, a gente tem sinal elétrico, luz, onda eletromagnética, mas o hub trabalha só com sinal elétrico. Eu tenho aqui 3 máquinas, a máquina A, a máquina B e a máquina C. Elas estão ligadas nas portas aí do hub. A máquina A, ela quer mandar um pacote, uma informação para a máquina C. Ela vai pegar isso, colocar no meio de transmissão e enviar para o hub. O hub vai receber essa mensagem e vai propagar essa mensagem para onde tiver porta ativa. Ele vai propagar essa mensagem para a máquina B e para a máquina C. A máquina B, repara que o destino que eu quero é a máquina C. Porém, a máquina B vai receber também. Por quê? Porque ele não sabe definir para quem que é esse pacote. Ele vai enviar para todo mundo. Ele é simplesmente um repetidor de sinal elétrico. Beleza? Vamos supor que, ao mesmo tempo aqui, a máquina B também queira transmitir. Se a máquina B transmitir ao mesmo tempo que a máquina A quiser transmitir, a gente vai ter o que a gente chama de colisão, né? A gente vai ter uma batida ali e esses pacotes serão descartados. Então, uma informação do hub importante é que ele só trabalha em half duplex. Então, ele não trabalha em full duplex. A máquina B recebeu o pacote que era destinado para a máquina C. Como não é destinado para ela, ela simplesmente vai descartar esse pacote, vai colocar fogo nele. A máquina C recebeu esse pacote que era destinado para ela. Ela vai pegar esse pacote e vai responder para a máquina A, provavelmente. Então, o que o hub fez, ele propagou o sinal elétrico, não tomou nenhuma decisão. O dispositivo inteiro é um domínio de colisão e trabalha somente em modo half duplex. Beleza? Então, ele pegou aquele pacote e transmitiu para todas as suas portas. Se alguém tentasse transmitir ao mesmo tempo, a gente ia ter uma colisão. É por isso que o hub inteiro, independente da porta, é um domínio de colisão único. Então, nesse hub aí eu tenho 6 portas, contando com o uplink, eu tenho um domínio de colisão só. Beleza? E se a gente pegar agora o switch? O switch, diferente do hub, ele trabalha na camada 2. Então ele toma uma decisão baseada no MAC address, por exemplo. Eu tenho aqui a máquina A, B e C. Agora aqui eu tenho o MAC address da máquina A, da B e da C. A máquina A quer conversar com a máquina C de novo. Então a gente cabe esses caras aqui. Vamos criar ali do lado esquerdo uma tabelinha com as portas do switch. A máquina A manda o pacote para o switch. Quando o switch recebeu isso ali na porta 1, a primeira pergunta que ele faz, lembra que o hub, você viu que o hub não faz nenhuma pergunta, ele só vai pegar essa mensagem e mandar para todo mundo. O switch não. O switch pergunta primeiro, qual o MAC de origem desse frame? Então se eu estou falando de camada 2, eu estou falando de frame. Qual o MAC de origem desse frame? O MAC de origem desse frame é o AA000000. Não é a máquina A que está mandando. Então esse é o MAC address de origem. Então ele vai pegar o MAC address de origem e vai falar, eu estou recebendo esse MAC address na porta 1, que é a porta que ele está ligada. Ele vai e grava isso. Ele coloca isso numa tabela que a gente chama de tabela MAC. Gravou. Qual o MAC de destino? O MAC de destino que ele quer alcançar é o C. Agora vamos olhar para a tabela. Existe na tabela o MAC address da máquina C, que é o CCCCCC0000? Não, não existe. Então, nesse primeiro momento, como ele não sabe para quem que ele vai enviar, não existe essa informação na tabela, ele vai enviar para todas as portas. Então, ele vai enviar essa mensagem para todas as portas que estão ativas, menos a que ele recebeu. Então, ele envia, a máquina B recebe, esse MAC, esse pacote, esse frame é para a máquina B? Não, não é. Então, ele descarta. Esse frame é para a máquina C? Sim. Então, a máquina C recebeu. Agora a máquina C vai responder. Origem vai ser ela mesma, C, e destino vai ser A. Ele vai pegar isso e mandar para o switch.
Qual o MAC de origem desse frame? O MAC de origem agora é C. Ele pega isso e coloca lá, ó, porta 23. Ele gravou o MAC address que está nessa porta. Qual o MAC de destino? O MAC de destino é o AAA. O MAC de destino existe na tabela? Existe. Em qual porta que ele está? Ele está na porta 1. Então ele vai enviar esse pacotinho amarelo, esse frame amarelo, para a porta 1. Então agora ele não precisa enviar mais para todas as portas, ele envia só para aquela correspondente. Então agora ele já começou a popular a tabela MAC dele, beleza? Então agora eu consigo mandar informações de uma forma bem mais rápidas do que o Hub. Então com isso eu consigo trabalhar em full duplex e consigo ter uma velocidade melhor, mais inteligente, né, de propagar as minhas informações. Então aí é uma diferença básica aí de Hub para Switch. O switch toma decisão baseada no MAC address, consultando a sua tabela MAC e direciona o frame para a porta onde aquele MAC foi apreendido. O switch inteiro é um domínio de broadcast, e cada porta do switch é um domínio de colisão único. Ele trabalha em full duplex. Na próxima aula, galera, a gente vai falar mais sobre